Então, hoje a gente dá sequência à discussão do professor Eduardo Medici sobre jornalismo, se jornalismo é conhecimento. E, na semana passada, a gente apresentou algumas reflexões sobre isso. Trouxemos aqui 3 teses, né, diferentes. A primeira delas de que jornalismo não produz conhecimento. A segunda tese de que jornalismo, em algumas ocasiões, pode produzir conhecimento, mas é uma espécie de conhecimento menor do que a ciência. A primeira tese é de que conhecimento, de fato, é só pela ciência. A segunda, de que é uma espécie de conhecimento menor. E a terceira tese é a tese que a gente vai sustentar ao longo de boa parte da discussão e que é a tese que o professor Medici adota e que eu particularmente gosto bastante, mas tem aquelas observações que eu falei na semana passada para vocês, que eu acho que a gente produz conhecimento quando a gente faz bom jornalismo de fato, né? E um jornalismo comprometido em trazer explicações, em trazer análise, em trazer um aprofundamento. Aí a gente consegue produzir conhecimento. E por isso eu entendo o jornalismo especializado, que é a nossa área aqui, como uma forma de produzir conhecimento. A gente ainda nem começou a conceituar o jornalismo especializado, mas vocês já devem ter percebido que a gente está falando de algo que ofereça, de fato, uma profundidade a respeito de um assunto, né? Então, quando eu falo de economia, que ofereça um conhecimento com profundidade, com explicações, que façam as pessoas entender a respeito daquele assunto, né? Então, quando eu vou falar de cultura, é a mesma coisa. Quando eu vou falar de política, então eu estou falando de algo que oferece uma profundidade. Então, é nessa linha que a gente está caminhando dentro da discussão desta semana. E, pensando nisso, na semana passada, a gente terminou o nosso encontro conversando sobre a tese do Paulo Freire de que o nosso cérebro, né, ele não absorve a informação no sentido de uma transmissão em que eu mando a informação e o outro vai lá e absorve. Há um reconhecimento, e o reconhecimento é no sentido de identificação, né? Ou seja, eu encontro alguns elementos em que eu observo alguma coisa e faço a conexão, né? É nesse sentido que a gente está discutindo. E o Paulo Freire aponta que o conhecimento ele se dá como uma operação cognitiva em que tanto quem oferece o saber quanto quem recebe o saber tem papel ativo, né? Então, as duas pessoas, tanto quem oferece o saber quanto quem recebe o saber, tem um papel ativo, porque essa pessoa, digamos assim, ela precisa se mover em direção ao conhecimento, ela precisa, de alguma forma, se abrir para esse conhecimento, ela precisa querer esse conhecimento. E se ela não fizer essa abertura, ela não consegue encontrar esses elementos de conexão, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre isso na semana passada. Então, dando continuidade à discussão, né? Segundo Paulo Freire, ainda partindo, né, dessa concepção do Paulo Freire, o nosso equipamento cognitivo, né, nosso cérebrozinho, ele não registra e nem arquiva a informação tal qual recebe. Olha que ideia linda essa daqui. E essa ideia tem tudo a ver com as nossas discussões sobre discurso também, embora Paulo Freire não tenha caminhado aqui com os autores do discurso. Mas por que ele está dizendo que o nosso equipamento cognitivo não registra nem arquiva informação tal qual recebe? Ou seja, aquilo que eu estou falando nesse exato momento para vocês, explicando, inclusive com slidezinho na tela, inclusive com o texto de apoio que vocês têm a possibilidade de ler, não, de maneira alguma, não será observado por vocês, não será recebido por vocês da maneira como eu estou falando. Então, a informação não é arquivada, ela não é guardada. Nosso cérebro não arquiva a informação tal qual ela é oferecida. Primeiro, pelo aspecto do reconhecimento.
Isso que é nosso, ou seja, essa informação prévia que o Josimar tem, que a Maria Elvira tem, que a Bianca tem, que a Vanessa tem, essa informação prévia que vocês têm, de alguma forma ela vai dar o direcionamento daquilo que vocês vão entender a respeito do que eu estou falando. Então, talvez aquilo que vai mais chamar a atenção na aula de hoje para a Vanessa é a discussão sobre o Paulo Freire. Talvez para o Josimar seja uma outra discussão. Então, o peso, inclusive, de valor sobre a discussão, esse peso é dado de forma diferente por cada pessoa, em função do próprio conhecimento que a gente já tem previamente. Então, nenhum de vocês aqui, mesmo que preste atenção assim, ó, conexão total com o prof. Estou conectado na câmera, estou com audição 100%, estou totalmente atento, não tem celular na mesa, não tem WhatsApp na tela, nada, eu só estou a câmera e o caderninho. Ainda assim, nós teremos uma observação distinta no Josimar em relação a Maria Elvira, em relação a Maria Elvira e a Bianca, em relação a Bianca e a Tamires. Então, cada pessoa vai arquivar essa informação, esse saber que a gente está oferecendo de uma forma distinta, de uma forma diferente. Deixa eu ver o que o chat traz. A Jéssica mandou o coraçãozinho do Paulo Freire. Então, vejam, não arquiva a informação tal qual recebe. Então, gente, ó, além de ser importante isso para a gente, do ponto de vista de jornalismo, né, de conhecimento a respeito do saber que circula, é bom para a gente saber isso daqui, inclusive para a vida. Sabe por quê? Porque eu já brinquei com isso com vocês em algum momento no ano passado, quando a gente falava de discurso. Mas vou usar um exemplo bem parecido. Aquele almoço de família, que está todo mundo junto, que tem 10 pessoas, 12 pessoas, está todo mundo junto, cada pessoinha vai arquivar as imagens e a memória daquele almoço de uma forma diferente. Então, não brigue com a sua mãe, nem com a sua sogra, nem com o seu pai, nem com o seu tio, nem com a sua avó. Quando ela fala assim, porque no almoço, então, foi assim, 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 assim. Aí você vai falar assim, não foi assim, não. Foi assim, 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 assim. Não faz isso. Sabe por quê? Porque você arquivou o almoço de um jeito e sua avó arquivou de outro. Entendeu? Isso é Paulo Freire, gente. Então, não vai sair brigando com o povo, dizendo assim... Não, talvez tenha coisas que, de fato, não tenham acontecido. Né? Talvez, naquele dia, né, a sua prima não estava no almoço. E, na cabeça da sua avó, a prima estava. Mas aí você fica assim meio na dúvida, aí você pergunta, não, mas eu tirei selfie naquele dia, tirei foto de todo mundo, né? Tirei foto da mesa e a prima não estava lá, avó. Né? Aí, beleza, aí é uma informação, né, factível, que você consegue provar. Mas agora, né, a maioria das coisas ali vão ser registradas de outra forma. Talvez alguém vai lembrar mais que a sobremesa estava deliciosa, outro vai lembrar que a sobremesa, sei lá, nosso equipamento cognitivo não registra nem arquiva a informação tal qual recebe. Guarda isso é Paulo Freire, isso é libertador, vai ajudar você a não discutir tanto à Professor, toa com pessoas que você ama. isso tem algo a ver também com a nossa interpretação ou com a nossa vivência? Tipo assim, a realidade diferente, contextos diferentes, ou não tem nada a ver? Tem e não tem. Tem porque também passa pelo filtro da nossa história. Lembra que eu acabei de falar para vocês sobre a questão do reconhecer? Uhum. Né? Que a gente discutiu agora há pouquinho. Então, esse reconhecimento são as informações prévias. Né? Ou digamos assim, eu vou usar uma ilustração bem tosca aqui. Né? Vamos imaginar assim, a informação é... A informação são vários pedacinhos de metal, tá bom? Pensa assim, vamos fazer uma ilustração bem tosquinha. Né? Cada informaçãozinha que eu estou dando são vários pedacinhos, né, de 1 milímetro de metal, ok? Metalzinho, assim, é como se fosse
a gente pegasse um pedaço de ferro e passasse no ralador. E tenta imaginar essa imagem, assim, vários pedacinhos de ferro, assim, de metal, né? A gente tem um saco de metal, e eu estou falando e eu estou expelindo esse metal pela minha boca, né? O cérebrozinho do Lucas tem 25 ímãs de 1 centímetro cada. 25 ímãs de 1 centímetro cada. Esses ímãs, eles vão fazer o quê? Segurar o metal. Todo o metal que eu estou jogando? Não. Não. Por quê? Porque tem 25. Se tivesse 30 do mesmo tamanho, você ia conseguir mais. Mas se tivesse 10, você ia conseguir menos. Correto? Sim. Entendeu? Então, entendam esses ímãs como a informação prévia, aquilo que vai te possibilitar o reconhecimento. Correto? Vai te possibilitar o reconhecimento. Essa é a sua história, essa é a sua vivência, tá? Então, você já leu sobre aquilo, você já assistiu algum filme, você já viu alguma coisa a esse respeito. Ou seja, você teve 3 anos na faculdade com o professor Ronaldo, te dando, em diferentes momentos algumas informações que hoje te possibilitam chegar nessa aula, nessa discussão sobre jornalismo especializado, e você saber o que é uma reportagem, o que é uma notícia, o que é um artigo de opinião. Você já tem essas bases, você sabe o que é imprensa, você sabe o que é jornalismo. Então, isso tudo são informações prévias que te ajudam a reconhecer. Mas o nosso cérebro não tem só esse aspecto, que é o filtro utilizado pela nossa história, que ajuda nesse sentido. Não, o nosso cérebro ele também é diferente, mesmo que nós tenhamos as mesmas informações, tudo igualzinho. O nosso cérebro também atua no sentido de fazer uma seleção sobre aquilo que mais chama a atenção, sobre o próprio... Tem gente que, por exemplo, vocês já não perceberam que tem gente que parece que é muito rápido no pensar? E tem gente que parece que é um pouquinho mais tranquilo? Tem gente que é mais introspectivo? Tem gente que é menos introspectivo, mais emocional? Isso, digamos assim, vem de fábrica. Isso não tem a ver com vivência. Isso tem a ver com as características do funcionamento do cérebro do Lucas, que são diferentes das características do funcionamento do cérebro da Maria Elvira. Então, além da nossa história de vida, etc., nós temos características do cérebro que são nossas. E isso faz também que o cérebro crie determinadas imagens que são distintas das imagens que, digamos, o cérebro da Bianca vai criar. Está entendendo? Então, digamos, pela própria estrutura e a forma, digamos, de atuação do cérebro do Lucas, nós teremos uma resposta da sua parte ao aprendizado diferente, digamos, do aprendizado que a Bianca vai ter nessa aula. Além de todos esses aspectos da própria história de vida, dos saberes que ela adquire, que são os imãzinhos que eu estou dando, como exemplo, né? Como ilustração. Então, além do imã, tem a própria característica do cérebro, do funcionamento do cérebro, que vem, digamos assim, de fábrica. Tem um sujeito, como disse a Tamires dias atrás, né? Ela disse que tá anotando, ela e a Vanessa, disse que disseram que estão anotando os livros que eu vou dando indicação, né? Para ler depois que terminar a faculdade. Tem um livro que não é da área, digamos assim, das ciências sociais, não. É de um neurocientista, trabalho seríssimo, um dos trabalhos mais sérios sobre o cérebro que tem no mundo, né? Ele é um cara que vai fazer 50 anos, um pesquisador da Universidade de Stanford. Ele se chama David Eagleman. Se vocês tiverem a oportunidade de olhar qualquer obra dele, é interessante.
David Eagleman, se escreve Eagleman. David Eagleman. Se quiserem anotar. E, entre outras obras, o David Eagleman tem um texto que eu sugiro para a leitura de vocês e que fica como dica aí, principalmente para você, Lucas, que falou especificamente sobre essa questão da história, e eu estou dizendo que vai para além da história. Uhum. Ele tem um texto chamado assim, ó, Como o Cérebro Cria. Como o cérebro cria. Isso. Nesse texto, ele vai mostrar o poder criativo do cérebro, no sentido de, não é a criatividade nesse sentido que a gente pensa assim de iniciativa, inovação, não é nesse sentido. É de como o cérebro cria imagens, de como ele projeta as coisas, de como ele cria uma visão, inclusive, sobre as coisas, naturalmente, digamos, pela característica do cérebro, e não tem a ver com a história de vida das pessoas. Que o David Eagleman não discute essa perspectiva sócio-histórica, não. Ele discute o cérebro, né? Como funciona o cérebro. E aí vocês fica como dica aí de leitura. Nossa, tem até um negócio da Netflix, professor. Só que não é do mesmo, né? Mas... Então, como o cérebro cria. Vejam, quando tiverem oportunidade, claro que vocês têm muita coisa para fazer, mas se puderem dar uma pesquisada nos trabalhos do David Eagleman, vocês vão gostar. Então, quando a gente traz essa discussão aqui sobre que é o nosso equipamento cognitivo não registra nem arquiva a informação tal qual recebe, é um fato. Né? É um fato. O próprio cérebro, digamos, a nossa capacidade cerebral, ela atua de forma diferente, independente da nossa história. Então, vejam, nós temos pelo menos 2 filtros. O primeiro, ele é natural, ele é, digamos, da característica do cérebro. A segunda tem a ver com as nossas vivências, com as nossas histórias. Então, vejam, não tem como aquilo que eu arquivo como informação dessa aula ser igual àquilo que a Jéssica vai arquivar. Né? Não tem. E além disso, né? Além disso, da questão da vivência, etc. e tal, a gente poderia colocar um terceiro elemento, mas isso é meio óbvio, né? Isso é meio óbvio, mas sempre é importante lembrar. Sempre importante acrescentar aqui um terceiro aspecto que não tem a ver só com a questão da qualidade do pensar ou da reação química do cérebro. Tem a própria questão da postura diante da informação. Então, é aquilo que eu brinquei agora há pouco, né? Se todos vocês estivessem conectados comigo da mesma forma, igualmente, assim, sem celular ligado, todo mundo muito atento à câmera, todo muito atento ao áudio, sem distrações, ainda assim haveria diferença. Mas aí também tem esse terceiro elemento, que aí tem a ver com a relação que você vai ter com aquele saber que você está recebendo. Então, se, por exemplo, enquanto eu estou falando, você está mexendo no celular ou está respondendo alguma coisa, isso afeta. Enquanto eu estou falando, o Josimar, quem sabe, está preocupado, está lá encostado, lá, preocupado, quem sabe, com as contas para pagar. Isso afeta. Né? Quer dizer, a própria questão das condições, digamos, do momento, né? Ou seja, as condições de possibilidade de recepção, essas condições elas vão afetar também a recepção dessa informação e o arquivamento dessa informação no cérebro. Você ia falar, Jéssica? Eu não. Então tá bom. Deixa eu ver sua cara, ver se você está viva. Ai, meu Deus do céu. É só para ver se você está viva. Oh, ela está viva. Eu tô aqui. Não é só voz, não é fantasma. Tô cansada. É que eu fico com minha cara muito acabada essa hora, sabe? Aí eu tento evitar vocês ficarem olhando pra minha cara. Ai, gente, até parece. Estamos todos aqui de igual forma. E o professor é o mais acabado de todos. Não tem jeito, né? O tempo passa. Ela concorda, né, que o professor é o mais acabado de todos. Não, mas... Obrigado, Jéssica, obrigado. Você é de grande não é incentivo. por isso. De grande porque incentivo. É difícil.
a vida de professor? Começa mesmo cedo que nem aí vai, tipo, até agora, assim, é complicado. Eu sei que é difícil mesmo. Eu sou solidária. Quantos anos você está fazendo? Oi? O que foi? Quantos anos você está fazendo, professor? 46. Ah, tá novo Não, ainda. não é nem. Tem uma boa quilometragem ainda para rodar, se Deus quiser. Feliz aniversário, professor. Obrigado, Léo. Obrigado mesmo. Vocês são preciosos, viu? Obrigado mesmo. Mas vamos voltar para o Paulo Freire aqui. Então, vejam, nós temos aí vários aspectos que interferem. E aí, o nosso cérebro, então, ele processa, né? Vamos lá, vou colocar aqui na tela para facilitar para vocês terem uma visãozinha do que eu vou falar agora. Nosso cérebro processa, ele classifica, ele contextualiza, ele reconstrói a informação. Por isso, ele arquiva de uma forma diferente. Então, todos esses movimentos, eles vão acontecendo. Processamento, a classificação, se é mais relevante, se é menos relevante. Então, isso o cérebro faz. Ele vai contextualizar com outras coisas, ele vai reconstruir a informação. Então, por que eu estou trazendo isso para você? O professor Eduardo Medici traz isso de maneira tão preciosa. Porque o modelo de comunicação emissor e receptor, esse modelo ele está superado há muito tempo. Você não pode imaginar o seu receptor como alguém que recebe a informação tal qual você oferece para a pessoa. Ninguém recebe a informação e ninguém arquiva essa informação, ninguém aprende essa informação por osmose. Né? Então, isso é fundamental, a gente ter essa percepção. Porque o conhecimento que vai ser formado a partir da quantidade de informações que você oferece para as pessoas, isso vai depender também muito de cada pessoa, de como cada pessoa está diante da informação, da qualidade, digamos, do saber que ele já possui previamente. E essa história de qualidade do saber que possui previamente é muito importante. É a brincadeira que eu fiz agora há pouco com o Lucas, né, da ilustração do ímã. Tem 25 ímãs para poder coletar os metaizinhos que estão sendo expelidos aqui, ok. Tem 30, melhor ainda. Tem 50, ótimo. Vai captar ainda mais. Mas tem só 5. Cara, vai dar um trabalho lascado. Muita coisa vai se perder. Então, e eu preciso considerar também todas as emoções. O ruído faz parte. Né? O que eu estou falando de ruído? Só de barulho? Não. Né? É aquilo que a gente já comentou agora. Né? É o celular que distrai, né? A telinha que acende, é a preocupação com as contas para pagar. Tudo isso é ruído na informação, tudo isso é ruído, ok? Dando sequência, vamos lá. Então, vejam, nosso cérebro está o tempo todo em movimento com toda essa bagunça aqui que é, né, ter contato com essa quantidade de informações que nós temos que dar conta. Então, o processo de produção de conhecimento também depende da socialização. O que é a socialização? O próprio contato que se tem com o ambiente. De onde aquela informação está sendo produzida, com as pessoas que estão, digamos assim, também relacionadas àquela informação. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, bem simples, bem simples. Vocês vêm para a aula comigo, porque eu sou professor da disciplina, mas existe uma antipatia geral, uma rejeição ao professor, porque, sei lá, ele é arrogante, ele é chato, ele trata mal, ele não recebe bem a gente e tal. Esse é um processo que também vai afetar. Agora, não, é diferente, né? A gente se conhece, se gosta, né? Sabe quem é o professor, tem ideia de quem ele é, conhece alguma coisa a respeito da vida dele. Então, existe uma ambientação maior. Então, o processo de produção de conhecimento também tem a ver com a socialização. Tem a ver com esse conhecimento dos agentes que estão envolvidos no processo de informação. Então, isso também afeta. Tá? Agora, vamos lá. Algumas características, isso aqui é um tópico, inclusive, do texto. Características do jornalismo como conhecimento.
A gente vai dar aqui agora algumas características do jornalismo como conhecimento. Por que que nós podemos dizer que o jornalismo ele pode ser compreendido como uma estrutura, né, ou como, digamos assim, um dispositivo, vou usar o termo aqui Foucaultiano, como um dispositivo da sociedade para a construção do conhecimento. Então, vamos pensar o jornalismo como dispositivo. Então, vamos pensar características do jornalismo como conhecimento, que possibilita o jornalismo como um dispositivo que possibilita a construção do conhecimento. Algumas características. Primeira delas, e essa é muito legal, o jornalismo opera no campo do senso comum. Isso é um elemento importante. Aí você fala assim, mas se eu opero no campo do senso comum, então é um negócio que não é legal. Não, esse negócio é legal. Por quê? Hello? Hã? Tá me ouvindo, Tami? Tamires? Jéssica, pessoal? Tá aqui, a gente tá te vendo Tô normal. ouvindo, Realmente, eu tô vendo. É que Oi. eu tive a impressão que professor. é que eu tive a impressão que tinha congelado a imagem aqui. Eu falei, oxa, Acho que o dela caiu. né, perdeu a conexão. Agora acho que voltou dela. É que eu só estava aparecendo ela e as outras janelinhas em preto. Não, do nada travou. Eu falei, ué, gente. Aí eu falei, pronto. Aí eu imaginei que fosse a minha conexão. E um pouco antes de começar a aula hoje, o meu tinha caído aqui. Fiquei sem internet ontem, professor, não reclama não. Fiquei me sentindo assim, idade das pedras. É terrível, né? Aqui teve manutenção da Copel na semana passada, das 9 até quase 4 horas da tarde um dia. Ah, não, aqui roubaram os fios. É? Lá roubaram os fios mesmo, é verdade. Aí é pior ainda, hein? Aí é pior ainda. Então vamos lá. Mas aqui caiu um pouco antes de começar a aula, tinha caído a energia elétrica aqui. Então eu fiquei com medo hoje, nem consegui dar a primeira aula. Mas vamos lá. Por que é interessante a gente pensar o jornalismo operando no campo do senso comum e como isso é um aspecto interessante? Bom, olha só. Seria um problema o jornalismo operar no campo do senso comum? Não. Tem muita gente que pensa o senso comum de forma muito negativa. E, de fato, o senso comum é simples. Tá? O senso comum é simples, mas o senso comum não é mentira. Mentira no sentido de ser a realidade enviesada. Não é. O senso comum é aquilo que, digamos assim, já se tornou a verdade para a maioria das pessoas. Então, quando o jornalismo ele opera a partir do senso comum, nós temos já uma vantagem absurda em relação à ciência. Por que a gente tem uma vantagem absurda em relação à ciência? Porque a gente trata sempre com elementos que são reconhecidos pelas pessoas. Lembra do conhecimento prévio que a gente falou agora há pouco? Então, para haver conhecimento, você precisa ter o quê? Reconhecimento. O reconhecimento se dá a partir de um conhecimento prévio. Quando no jornalismo eu trabalho a partir do senso comum, o que eu estou fazendo? Eu estou partindo de um lugar onde as pessoas já têm algum tipo de informação. Ô, professor, Fala. em que sentido o jornalismo opera no campo do senso comum? Vamos lá. Primeiro exemplo, a gente trabalha com uma linguagem mais simples possível. Concorda? Certo. Não é verdade? Você evita palavras rebuscadas, você evita, digamos, termos científicos, você evita o juridiquês, você evita uma série de termos que não são reconhecidos pelas pessoas. Então, o primeiro elemento do senso comum que a gente utiliza é uma linguagem comum às pessoas. Entendi. Correto? Outra coisa, se eu for tratar assim, vamos imaginar o seguinte, nós tivemos o lançamento de um satélite nesse
nesse fim de semana, né? Nessa última semana. O primeiro satélite brasileiro foi lançado de uma base indiana. Ainda que seja um assunto, e é um assunto mais técnico, mais complexo, o lançamento de um foguete, né? de um satélite, não é algo, digamos, para todas as pessoas. Se você for ler a reportagem, você não precisa ser um físico, nem um astrônomo, muito menos um astronauta, para você entender o lançamento do foguete com o satélite, a importância do satélite, a função do satélite, a relevância do satélite para as pessoas. Por quê? Porque todo o aspecto científico que envolve o satélite e tudo que ele significa de fato para a ciência, porque o satélite não está lá para ser bonitinho, ele tem uma função, e essa função é uma função que envolve o campo das ciências, do conhecimento mais elaborado, mais científico. Esse saber, digamos, todas essas informações que estão, digamos, muito mais voltadas para o campo das ciências, elas não são apresentadas para as pessoas na linguagem, muito menos com o detalhamento que se tem isso, digamos, num laboratório, dentro de uma universidade, dentro de quem estuda o assunto. Então, por que a gente, então, opera no senso comum? Porque a gente vai tratar assim, ó, eu estou falando do lançamento do satélite, eu vou tentar explicar, por exemplo, o satélite vai ajudar a melhorar, vamos dar um exemplo aqui bem tosquinho, né? Vai melhorar a captar imagens, por exemplo, das cidades, né? Vai ter imagens, digamos, direto do satélite para ver a rua, os espaços urbanos. Esse é um exemplo, não é o que o satélite vai fazer. Mas não sei se você está entendendo, Vitão. Quando eu trato, digamos, a função do satélite, eu tento aproximar a função do satélite com aquilo que se consegue reconhecer, a população consegue reconhecer. Eu não vou tratar de elementos, digamos assim, que não fazem parte se eu falasse assim, o satélite vai funcionar para captar as ondas submarinas. O cara fala, tem onda submarina? Submarino, eu conheço o submarino, eu já ouvi falar de submarino, mas ondas submarinas, que negócio aí. Então, isso não vai. Só se você for pegar uma publicação mais científica, ainda que jornalística, digamos, mais para um público científico, para um público especializado no campo das ciências. Então, o jornalismo ele sempre opera no campo do senso comum. Ou seja, de coisas que são reconhecidas pelo senso comum, que são reconhecidas pelas pessoas. Entendeu agora? Sim, eu achei que tinha sido no sentido de não fazer um aprofundamento de dados ou pesquisa para você escrever alguma coisa, ou fazer aquele tipo de reportagem que você falou para mim uma vez que não informa, é só para dar uma enrolada. Não é nesse sentido, não. A gente opera no campo do senso comum, ou seja, a gente trabalha com elementos que, de alguma forma, dialogam com o senso comum, com as coisas que já são conhecidas pelas pessoas. Aquilo que não é conhecido, a gente não discute. Mas essa questão que você trata, então, entendam, não é um problema trabalhar com o senso comum. Por quê? Porque o senso comum é uma atividade cognitiva, né? Então, ele funciona dentro desse campo do reconhecimento. Mas vou daqui a pouquinho pegar essa fala do Vitão aqui sobre quando o senso comum se torna um problema dentro do jornalismo e falo isso já para vocês. Mas vejam esses autores aqui, ó. O Bergman e o Luckmann, que são autores que trataram do senso comum, eles dizem que o senso comum corresponde a uma atividade, ou melhor, a uma atitude cognitiva percebida como natural. A atitude natural é a atitude da consciência do senso comum, precisamente porque se refere a um mundo que é comum a muitos homens. Então, o conhecimento do senso comum é o conhecimento que eu partilho com os outros nas rotinas normais, naquilo que faço diariamente, naquilo que é comum. Então, o senso comum ele não é negativo, não pode ser compreendido como negativo. Por quê? Porque ele faz parte daquilo que é da vida cotidiana. Não sei se foi para a turma de vocês que eu citei na semana passada,
sobre, porque eu comentei alguma coisa na semana passada, ou semana retrasada, não sei, sobre senso comum, mas eu falei, olha, a gente não precisa, digamos, de um cientista, de um médico, para falar para a gente que quando a gente não está muito bem, a gente está meio resfriado, quando a gente está meio adoentado, né? Que repouso é uma forma da gente se recuperar. Não é verdade? Isso é natural para a gente. É natural essa compreensão de que o corpo precisa descansar no momento em que a gente está muito esgotado, que a gente está meio adoentado, que a gente precisa descansar para a gente poder se recuperar. É natural. A gente não precisa ter lido nenhuma obra científica para a gente saber disso. Então, o senso comum, ele tem a ver com essa percepção das pessoas das coisas que funcionam desse jeito. Assim, olha, é desse jeito que as coisas funcionam. Ainda que esse jeito que a gente acha que as coisas funcionam tenha um pouco mais de complexidade, ainda assim o senso comum não é mentira. Então, todo mundo sabe que, por exemplo, né, qualquer pessoa que entende um pouquinho de cozinha, né, não precisa ter lido um livro científico para perceber que, por exemplo, quando você está num dia muito frio, temperatura muito fria, você está mexendo com massas que precisam crescer para poder ficar gostoso, um pão, por exemplo, um bolo, né? Todas essas massas que precisam crescer, num dia que está muito frio, o frio pode comprometer um pouquinho o crescimento e o resultado final daquela massa que você fez, que pode ser o bolo, que pode ser o pão caseiro, enfim, né? Uma massa de pizza. Então, vejam, eu estou falando de algo que é natural, que é pela percepção, né? O senso comum ele é construído dessa forma, pela percepção da realidade. Então, ó, não é legal fazer determinadas coisas quando está muito frio. Como também, se você deixa uma comida fora da geladeira num dia que está muito calor, ela azeda. Isso é natural, é a realidade. Talvez as primeiras vezes que você esteja morando sozinho, sozinha, e se ninguém te orientou, você deixa a comida para fora da geladeira. Mas umas 2 vezes que acontecer, você vai perceber o seguinte, cara, se eu não pegar a comidinha que sobrou ali e não colocar ela na geladeira num dia de calor, eu esquecer ela para fora da geladeira, se eu for tentar comer à noite, vai estar azeda. Está entendendo por que o senso comum, o Berkman e o Luckmann diz que é uma atitude cognitiva percebida como natural, uma atitude natural de percepção do que se refere a todas as pessoas, ou pelo menos a maioria das pessoas, né? Ou seja, está calor, comida azeda. E isso eu não preciso compartilhar, digamos, com vocês para que vocês saibam. Amanhã ou depois, mesmo que vocês nunca tenham ouvido essa fala minha, vocês vão descobrir isso, ainda que seja sozinho, por vocês mesmos. Estão entendendo? Então, é um conhecimento que faz parte da vida cotidiana. Então, nós operamos sempre com essas questões que tratam dessa percepção nossa, da naturalidade do mundo. Por que o próprio lançamento do satélite que eu acabei de discutir com vocês é uma coisa, digamos assim, que tem pouca repercussão como notícia? Porque lançar satélite não é uma coisa natural. Agora, a violência, por exemplo, dentro da minha comunidade é natural. E ela me incomoda, ela faz parte do meu dia a dia. Eu reconheço. Por isso, o jornalismo sensacionalista ele tem grande sucesso. Porque de violência eu entendo. De medo eu entendo. De lançamento de satélite, não. Vocês estão entendendo? Então, o senso comum, ele opera com isso, né? Com essas questões que dizem respeito à vida das pessoas. A própria linguagem mais simples, né? Olha aqui o Berkman e o Luckmann ainda falando. A linguagem comum de que eu disponho para a objetivação de minhas experiências funda-se na vida cotidiana. Conserva-se sempre apontando para ela, ou seja, para a vida cotidiana.
Mesmo quando eu trato de uma coisa um pouquinho mais complexa, ainda assim eu parto de uma linguagem que seja mais simples, que seja a linguagem que tenha a ver com a vida da gente, né? Mas, então, ó, o senso comum opera com a vida cotidiana e o jornalismo dialoga com a vida das pessoas, né? Então, esse é um primeiro ponto. Isso é uma característica importante do jornalismo para produzir conhecimento. É um elemento que vai ser fundante para produzirmos conhecimento. É um elemento que é importante para produzirmos conhecimento. Tratar da vida das pessoas, dialogar com a vida das pessoas, partir, digamos assim, do senso comum, é um aspecto importante. Tá? Mas aí eu quero abrir um parêntese por conta da observação que o Vitão falou e que é um aspecto perigoso. Qual é o aspecto perigoso quando a gente trata do senso comum? Tirar daqui um pouquinho, voltar aqui para ver a carinha de vocês, tirar do slide. Onde está o problema, digamos assim, né? Quando a gente para no senso comum e a gente não oferece nada além do senso comum. Se o jornalismo ele para no senso comum, no sentido de oferecer só aquilo que as pessoas já sabem, não há produção de conhecimento. A gente opera com o senso comum para dar o quê? A base de reconhecimento. Os imazinhos que eu citei agora há pouco para o Lucas. Então, eu parto daquilo que é comum, mas eu vou lá e eu preciso acrescentar coisas novas. Por isso eu falei para o Vitão, acho que numa das nossas aulas no ano passado, falei para a turma de vocês, né? Falei, ó, quando o jornalismo ele para no senso comum, ou seja, ele fica tratando de coisas que todo mundo já sabe, aquilo que vai do nada para o lugar nenhum, nós não fazemos jornalismo, de fato. E por que a gente não faz jornalismo? Porque a gente não está produzindo conhecimento, a gente não está oferecendo para as pessoas nada novo, a gente não está acrescentando. Então, a gente tem que pensar o jornalismo, e a gente está dentro do parênteses aqui, né? A gente tem que pensar o jornalismo como também uma atividade pedagógica, que a pessoa tem essa base de conhecimento. Agora a gente vai lá e vai tentar colocar algumas coisinhas a mais aqui, para acrescentar, para a pessoa subir um pouquinho, né? Ela aumentar um pouquinho o saber dela. A gente não pode só trabalhar com isso que ele já tem e ficar aqui. Não, eu uso essa base, mas agora eu vou colocar alguma coisinha a mais. E aí depois um pouquinho a mais. É assim. Se eu não faço isso, eu não cumpro o meu papel social. E aí a nossa crítica, continuamos dentro do parênteses, o professor Eduardo Medici não está tratando disso, né? A nossa crítica ao jornalismo, que a gente já apresentou em leitura crítica, que a gente falou um pouquinho, inclusive lá no Laboratório de Jornalismo Impresso, também técnica de reportagem, a nossa crítica ao jornalismo é que, com muita frequência, ele tem operado no senso comum, que é o natural, que é o normal, mas tem se mantido no senso comum sem oferecer nadinha a mais para as pessoas. E aí eu não estou ajudando, não estou auxiliando, não estou produzindo conhecimento coisíssima nenhuma, né? Eu tenho que entender que eu opero no senso comum, mas eu não preciso e não devo parar no senso comum, né? Eu preciso acrescentar alguma coisa, ok? Então, vou aproveitar aqui o Joses antes que ele durma, né? O Joses está lá, trabalhando agora com as massas, só para ilustrar aqui, né? O Joses está lá trabalhando com as massas, ele está trabalhando com as massas um pouquinho mais requintadas e tal. Mas se o Joses for lá e começar a trabalhar com coisas que a gente nunca comeu, nunca experimentou, matéria-prima que a gente nunca experimentou, temperos que a gente não experimentou, qual a chance do Josismar ter sucesso? Quase nenhuma, né? Agora, por exemplo, ele vai lá, ele faz lasanha. Opa, lasanha todo mundo já comeu, mas ele faz uma lasanha que ele acrescenta mais uns negócios. Opa, vou experimentar a lasanha do Josismar. Por quê? Porque não é a que minha mãe faz. É lasanha,
Ele também trabalha com queijo, ele também trabalha com provolonezinho, mas ele também coloca não sei o quê. Opa, será que não fica bom? Vou experimentar, né? Agora, se ele fala assim, ó, uma massa tão... Você nunca viu aquilo, não sabe que jeito que funciona, não se assemelha com lasanha, com pizza, com nada. E aí? Você vai comprar? Você pode até falar assim, não, ele é meu amigo, né? Não, vou comprar para dar uma força, né? Mas a chance da gente gostar, ela diminui, né? Da gente apostar, a chance diminui. Então, é a mesma coisa no jornalismo. O Josismar vai ter sucesso se ele trabalha com coisas que a gente já tem um reconhecimento, mas ele traz alguma inovação, ele acrescenta algo. Então, opa, vou comprar do Joses e não vou comprar no supermercado. Vou comprar do Joses e não vou comprar na casa de massas. Por quê? Porque é dele, né? É dele, que é um amigo da gente, que a gente gosta, mas ele também traz um diferencial. Mesma coisa no jornalismo. O jornalismo, ele só produz conhecimento se eu parto de coisas que fazem parte do cotidiano das pessoas, mas eu acrescento algo, eu levo alguma coisa a mais. Aí eu estou produzindo, tendo a chance de produzir conhecimento. Eu estou tendo a chance de contribuir para o crescimento dessa sociedade. Ok? Entenderam? Sim, o professor, talvez seja por isso que o jornalismo ultimamente está tão desinteressante, pela maioria deles está no campo do senso comum, e isso está causando nas pessoas, isso que você falou, na cabeça das pessoas, como é algo que não vem acrescentar, isso acaba perdendo cada dia mais essa qualidade? Isso. É você, assim, da mesma forma que você não pode apostar, digamos, né, pegando você como exemplo ainda, suas massas, né? Da mesma forma que você não pode apostar em algo completamente, radicalmente diferente daquilo que as pessoas já conhecem, você também não pode vender a mesma lasanha que eu compro lá embalada na Seara. Entende? Por quê? Porque se você vender a mesma embalada da Seara, qual a diferença eu comprar da Seara e comprar de você? Mas Então, isso é verdade, porque a gente começou com as massas secas, sabe? Porém, orgânicas, né? E hoje a gente já está com o sorrentino, essas outras massas, né? O super ravioli, mas o começo foi as massas secas. Aí, através desses clientes que provaram, legal, macarrão caseiro, mas o que tem de diferente? Que não vai os produtos industrializados, já conquistou público, né? Porque realmente é um macarrão caseiro, porém não é esse diferencial. E eu vejo que acontece muito no jornalismo hoje, né? É o mesmo jornalismo para tudo, então isso está causando nas pessoas tipo um certo empanzinamento, tipo, né? isso é aquilo que a gente já conversou, inclusive nas aulas de leitura crítica. A gente já tem a saturação normal da quantidade de informações que são oferecidas. Agora, se eu saturo e eu não ofereço, né, porque a saturação está aí, é um fenômeno, né, real, né? Está aí, está presente. Mas aí eu não ofereço nada que acrescenta, não tenho diferencial, o que acontece? É tudo mais do mesmo, né? Então, causa um certo desinteresse. Domingo de manhã é o Globo Esporte que passa. Eu não sei, assim, de Eu verdade. achei interessante porque eu fiquei com as nossas aulas na cabeça, né? E eu não sou fã de futebol, eu não gosto, enfim. Mas me chamou a atenção, porque daí, né, justamente falando sobre o jornalismo especializado e o Globo Esporte, eu acho que é Globo Esporte de manhã que passa, acaba sendo o jornalismo especializado. E passou futebol arte, que eles falam lá, futsal. Eles pegam os melhores, o rei e rainha do drible e faz um jogo. Só que a diferença é que entra mulheres jogando junto com homens. E lá, tipo, o gol é o que vale menos ponto. O drible vale 2 pontos e o drible... Ó, pra você, eu que nem entendo de jogo, mas foi tão gostosa a matéria que eu me envolvi.
eu falo que às vezes falta isso no jornalismo, tipo assim, e olha que eu não sou fã, e eu assisti digamos, os dois tempos, o primeiro e o segundo tempo, porque eles ensinaram que a caneta vale uma pontuação, o drible vale outra, e o drible com o gol vale 4 pontos. E foi tão envolvente, para você ver, quando eu estava assistindo por tal coisa que eu nem gosto. Mas isso é Mas bem... foi tão... Tem alguns programas que te envolvem. Eu falei assim, assim, quando eu vi, eu assisti o jogo todo. Porque eu comecei a entender o que era a caneta, o que era o chapéu, e eles explicando. Eles explicam de uma forma que não é tão educativa, no sentido de fazer você se sentir um burro, mas você consegue compreender. E aí eu falei assim, nossa, realmente, aí faz todo o sentido quando a gente estuda, é a mesma coisa que nem você, é uma tecla que você sempre fala. Uma coisa é você ser um jornalista tendo noção do que você está fazendo lá naquele programa, e outra coisa é você ter um jornalista de senso comum, que no caso entra o dos jornalistas espetaculosos, né? Então, tipo assim, eles falam de uma forma tão nojenta, assim, tipo, esse cara não tem noção do que ele está falando, né? Porque, assim, o bacana de você ter toda essa reflexão, por exemplo, igual a gente tem aqui, é porque você consegue fazer esse movimento de elaboração de um pensamento sobre a sua atividade profissional e, além desse pensamento, essa reflexão sobre a nossa atividade profissional, do impacto que isso tem na vida das pessoas, porque a gente começa a entender também um pouquinho a cabeça das pessoas, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, essa percepção. Quando a gente brincou agora há pouco aqui, né, sobre ninguém retém a informação, ninguém guarda a informação, ninguém arquiva a informação de forma semelhante, você já começa, você lembra, né? Eu brinquei com o exemplo do almoço de família, você lembra, às vezes, de um almoço de família que alguém discutiu depois, um ano depois, um almoço de família. Ah, não, mas a avó falando assim, mas fulano fez isso. E você fala, não, mas não foi desse jeito. Você começa a fazer conexão. Por quê? Porque você... E aí você entende, mas peraí, não é porque eu estou com o certo e minha avó está errada. Talvez eu tenha arquivado a informação de um jeito e minha avó tenha arquivado de outro. Isso já começa a mudar a dinâmica da nossa relação com o outro, de compreensão do outro. E o jornalista ele precisa ter essa percepção, né? Nós, comunicadores, precisamos ter essa percepção. Quando você fala assim, olha, está meio repetição, meio isso. O que isso significa? Né? Significa que ele não está acrescentando. E eu uso o exemplo da massa porque é isso para tudo, né? Você tem que ter um diferencial no seu produto. Qual que é o nosso produto? A nossa mercadoria é notícia, é informação. Nossa mercadoria é essa. Então, o que me interessa assistir, digamos, o Globo Esporte? O Globo Esporte só se torna, digamos, relevante se ele, de alguma forma, me toca com alguma coisa que fala, cara, que legal esse troço aqui, né? Então, tem que ter algum elemento que te surpreenda. De que maneira que eu vou passar isso, né? Diferente do que já vê diariamente, né? Isso. Então, porque, gente, o Vitão quer falar, mas eu só quero acrescentar mais uma fala aqui antes do Vitão. Todos nós, isso aqui não é o Ronaldo, não é a Tamires, não é o Josimar, a Maria Elvira, a Jéssica, o Lucas, o Léo. Não, isso aqui todos nós gostamos de aprender. Entenda, não é o gostar de aprender no sentido de gostar de estudar, né? O ato de estudar, que é cansativo mesmo. Mas todos nós gostamos de aprender. Aprender em que sentido? Assim, quando se descobre assim, olha, vamos imaginar que a Maria Elvira está morando sozinha, Elvira? Tá. A Maria Elvira descobre uma técnica nova para poder secar a roupa dela. Que ela, né, alguém deu uma dica assim, cara, você vai fazer da tal geladeira. coisa, né? Você vai fazer tal coisa, vai ficar legal, não vai ficar com cheiro, vai ser 10. Aí ela vai lá e faz e dá certo. Cara, ela vai falar,
Caramba, que legal! Pior que tem mesmo, professor, uma técnica. Coloca 2 cadeiras, assim, uma do lado da outra, e a roupa em cima. Top! E olha só, né? São informações que, por exemplo, para pessoas que moram sozinhas, vocês compartilham, um ajuda o outro, porque todo mundo quer aprender. Aprender é algo que nós gostamos não gostamos de estudar, porque dá trabalho, mas aprender a gente gosta, né? Se a pessoa, por exemplo, gosta de fazer bolo, ela adora aprender uma técnica nova que vai dar um resultado num bolo mais gostoso, né? Se você mexe com computador, você adora descobrir uma coisa que vai funcionar melhor. Curte fotografia, você adora descobrir uma técnicazinha nova que vai te dar fotos melhores, que o seu vídeo vai ficar melhor. Todo mundo gosta de aprender. Então, quando o jornalismo entende isso, ele vai oferecer para as pessoas algo que acrescente na vida das pessoas. É essa discussão que eu sempre sustento no jornalismo e critico no jornalismo. Quando eu leio algo que não me ensina nada, não me faz descobrir nada, aquele algo é chato. Ele pode até ser interessante, às vezes, se eu estou precisando ler, no caso do povo do fake news, né, para poder reafirmar coisas que eu já acredito. Isso daí também acontece. Às vezes, você lê algo, você estuda algo para reafirmar, para poder, digamos assim, cristalizar uma ideia que você já tem. Mas, na maioria dos casos, você deseja, assim, que você lê alguma coisa, você descobre alguma coisa. Se você está lendo algo, assistindo algo, é para descobrir algo novo, né? Quando tem esse encontro entre o seu desejo de aprender com algo que, de fato, te leva a aprender, você sente prazer. Que é uma sensação realmente de prazer. Quando você vai lá e descobre a técnica para fazer o bolo de forma diferente e deu certo, quando você descobre a técnica para secar a roupa, quando você te dá satisfação, porque nós gostamos de aprender. E aí, quando o jornalismo ele trabalha em cima só daquilo que já está sendo falado, e não te dá nenhum aprendizado, ele para naquele lugar. Então, por isso é um problema o senso comum quando ele fica no senso comum. Mas quando ele acrescenta algo no senso comum, aí é show. Vitão. Professor, nesse sentido aí de você ter um diferencial para mostrar e tal, existe alguma diferença técnica entre jornalismo segmentado e o jornalismo especializado? Porque, por exemplo, a gente pega sites que só tratam sobre política. A gente tem Poder 360, tem ranking dos políticos, Congresso em Foco. Agora, eles são necessariamente especializados, né? Eles trazem algo de diferente um do outro, ou algo que possa ser considerado um diferencial? Ok. Quando eu estava pontuando essa questão de trazer o algo novo, eu não estou nem tratando necessariamente de jornalismo especializado nem segmentado. Eu estou falando de jornalismo, né? Da necessidade do jornalismo oferecer algo novo para as pessoas. O jornalismo como um todo, né? É disso que eu estava falando. Mas, agora, tentando diferenciar segmentado e especializado, que é uma discussão que a gente vai fazer com um pouco mais de profundidade quando a gente começar a conceituar o jornalismo especializado. Mas alguns autores entendem o segmentado e o especializado como a mesma coisa, né? Então, por exemplo, o Globo Esporte, como tanto faz eu chamar ele como jornalismo segmentado ou como jornalismo especializado em esportes. Tanto faz. Já alguns autores, e eu adoto mais essa visão, que é trabalhada por alguns autores espanhóis, e que aqui no Brasil quem mais discutiu isso nessa perspectiva é o professor Tavares, que a gente vai ler acho que uns 3 textos dele. O professor Tavares ele adota a ideia de que o segmento por exemplo, o que o Globo Esporte faz é segmentado, né? Mas mesmo no segmentado, você pode ter ações de especializado. Quando você vai ter o especializado? Quando você trabalha com profundidade, né? Quando você trabalha com profundidade, tentando oferecer para as pessoas todas, ou pelo menos boa parte das respostas a respeito daquele assunto. Então, tipo,
Eu li a reportagem, eu assisti a reportagem e eu posso, quando eu desliguei a televisão, dizer assim, olha, eu tenho uma boa noção sobre tal coisa. Né? Ou eu li e tenho uma boa noção sobre tal coisa. Não é só assim, durante 10 minutos, meia hora, uma hora, só assisti esporte. Não. Durante 10, 15 minutos, eu li a respeito de um assunto e agora eu posso, digamos assim, falar a respeito desse assunto, eu já tenho uma noção, aprendi algo a respeito desse assunto. Esse seria, digamos assim, a diferença entre o jornalismo especializado e o jornalismo segmentado. Vou dar um outro exemplo para a gente fechar aqui essa questão específica sobre segmentado e especializado. As revistas femininas aqui no Brasil, tipo Nova, Cláudia, que agora acho que a Nova se chama Cosmopolita, não sei nem se está em circulação ainda, mas certamente vocês já trombaram com ela, mesmo que quando adolescentes. Né? Uma delas aí foi descontinuada, né? Ou seja, parou de ser publicada. Não lembro se foi a Nova ou a Cláudia. Mas essas revistas, elas são segmentadas. Qual que é o segmento? Para a mulher. São especializadas? Eu não vejo elas como especializadas. Por quê? Porque não significa que quando você lê uma reportagem, vamos imaginar o seguinte, tem lá uma reportagem sobre ausência de libido, ok? Que é um tema bem recorrente, discussões da ordem da sexualidade, sexo, prazer, desejo, enfim, são assuntos que são muito recorrentes em revistas femininas. Então, tem ali um texto sobre a ausência de libido da mulher. Ela vai te oferecer uma noção sobre esse assunto, mas não vai te oferecer um saber a respeito do assunto a ponto de você, talvez, conseguir identificar o seu problema se você sofre de falta de libido. Ou o contrário, né, de excesso de libido. Agora, um conteúdo efetivamente especializado, ele vai te dar um panorama geral a respeito desse assunto, com todas as questões problematizadas, e você vai sair daquele texto com uma boa noção. Ou seja, aquele saber que é um saber sobre a ausência de libido, que é um saber científico, vai ser traduzido pelo jornalista, transformado num texto que se aproxime da mulher que quer entender mais sobre a ausência de libido. Entendeu agora? Agora sim, agora sim. Ok. Beleza, gente? Tudo bem até aqui? Deixa eu só ver se a questão do senso comum acabou. Acabou. Então, vamos fazer o seguinte, meus amores. A gente tem 10 e 12. Lucas, abre esse microfone para falar. Como que está o fôlegozinho de vocês? Mais 10 minutinhos? Bora. Vamos lá? Pode ser. Então tá. Então mais 10 minutinhos aí. Então vamos lá. O Leonardo já está pensando no Big Brother, professor. Ele me falou aqui. Ô, Léo, segura o Big Brother aí, filho. Só um pouquinho. A gente já libera você para o Big Brother. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para o PowerPoint. Então, a gente... Deixa eu ver aqui o que está falando isso aí. Só riu aqui. Então... Prof, eu não sei se alguém avisou, mas eu esqueci também de avisar que a Mislaine falou que estava com uma conexão meio ruim de internet, instável. E aí eu não ia conseguir entrar. Legal. Bom, então a gente já falou que o senso comum opera com a vida cotidiana e o jornalismo dialoga com a vida das pessoas. Aí tem um aspecto que é bem interessante, que é mais do ponto de vista de uma reflexão rápida, né, sobre a questão do senso comum, que o professor Eduardo Medici traz no texto, e ele vai discutir assim, será que o senso comum é democrático? Porque a impressão que a gente tem é que se há alguma coisa que faz parte da vida cotidiana das pessoas, se faz parte da experiência das pessoas, faz parte da vivência das pessoas, então faz parte da vida de todo mundo. E não é bem assim.
tá? Aqui comigo, ó, presta atenção nisso. Não é porque é do senso comum que é para todas as pessoas. Porque auditórios diferentes conhecem coisas diferentes, inclusive em quantidade. O que isso significa? Significa o seguinte: mesmo no campo do senso comum, nem todo mundo vivencia todas as experiências. Nem todo mundo vivencia todas as experiências. Então, digamos, você vai ter públicos que vão vivenciar determinadas experiências, e aquilo faz parte da vida cotidiana delas. Vai ter público que vai vivenciar outras experiências. E aquelas outras experiências é que farão parte do senso comum delas, que farão parte, digamos, dos conhecimentos, dos saberes de senso comum dela. Então, não é porque é senso comum que é comum a todos. Guardem isso. Porque às vezes a gente fala assim, isso daqui é senso comum. E se é senso comum é para todos. Não, não é porque é senso comum todo mundo sabe, não. Tem coisas que são do senso comum que tem gente que não sabe. Por quê? Porque não faz parte daquele grupo, daquele auditório, ou daquela tribo, né? Daquela tribo. Então, entendam esse detalhezinho, ele é importante, tá? Então, até mesmo na quantidade de informações que as pessoas têm do senso comum, tem a ver com a quantidade de experiências que elas tiveram ao longo da vida. Tem gente que se expôs mais, viajou mais, passeou mais, teve mais contato com gente, passou por mais empregos. Agora imagina, por exemplo, a respeito de organizações de trabalho, que é uma coisa assim meio do senso comum. Sim, a dinâmica de trabalho, relações de trabalho, como que você lida com o chefe, como que você lida com colegas. Isso faz parte do senso comum. Claro que tem pesquisas organizacionais, textos sobre isso, etc, etc, etc. Sobre gestão de pessoas, liderança, tem um monte de coisa. Mas todos nós, como funcionários, a maioria das pessoas que é funcionária a vida toda, tem uma percepção de como funcionam essas relações. Mas, vamos imaginar o seguinte. Alguém de 60 anos teve um único emprego ao longo da vida inteira. Ele entrou quando tinha 15 anos. Ele trabalhou até se aposentar com 60. Será que a percepção dele de organização, de relações de trabalho, é a mesma de alguém que tem 30 anos, mas que já passou por 20 empregos diferentes? Não. Então, vejam. Então, o senso comum é democrático? Não tanto como o termo sugere. Auditórios diferentes conhecem coisas diferentes, inclusive em quantidade. Essa é mais uma reflexão que o professor Eduardo Medici traz para a gente, assim, no texto dele, que é tão rico, que é libertadora, né? Mais uma informação libertadora para a gente. Porque, às vezes, a gente fala assim, senso comum todo mundo sabe. Não, não é assim todo mundo sabe. Né? Não é porque é comum que é comum a todos. Então, guardem esse detalhezinho. E aí, para fechar a nossa discussão de hoje, essa ideiazinha que eu acho bem legal, né, das características do jornalismo como conhecimento. O jornalismo, ele é frágil como método analítico e demonstrativo, mas ele é forte como ferramenta para orientar o princípio da realidade do público. O jornalismo é uma forma de conhecimento menos rigoroso, ou, se pensar a concordância com forma menos rigorosa, que a ciência normal. Ok? Então, olha, tem duas ideias aqui importantes para vocês, para a gente fechar nosso encontro de hoje. Nós estávamos discutindo, lá no comecinho, a primeira tese, dizendo que conhecimento só se produz com ciência. Segunda tese, continua sendo a ciência importante, mas o jornalismo pode ser uma forma também de oferecer conhecimento. E a terceira tese, que é a tese que nós estamos sustentando junto com o professor Eduardo Medici, é a de que o jornalismo pode sim produzir conhecimento. Pode sim produzir conhecimento. E aí ele fecha essa primeira discussão sobre as características do jornalismo como conhecimento, fazendo uma pequena comparação do ponto de vista metodológico e analítico. Ele vai dizer assim, olha, o jornalismo é frágil como método analítico e demonstrativo. A ciência trabalha com metodologias mais apuradas. Vejam que vocês estão aí começando a caminhar com as discussões do TCC. Já fizeram a disciplina de metodologia da pesquisa lá no segundo ano.
Lembra quantos métodos existem, quantas chatices existem? Essas chatices todas, elas fazem parte do quê? Das ciências. E a ciência, como método analítico, ela é muito mais rigorosa do que qualquer outra coisa. E o jornalismo, como método analítico e demonstrativo, ele é muito mais simples. Como método analítico, porque a gente não trabalha com a ciência, com o tempo da ciência, nada disso. Também mais frágil como demonstrativo, por quê? Porque a gente não apresenta todas as provas, a gente não consegue, a gente não dá conta, não tem nem tempo para isso. Porém, o jornalismo ele é forte como ferramenta para orientar o princípio da realidade das pessoas, do público. O que o professor Eduardo Medito está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que o jornalismo ele lida com as coisas que dizem respeito à vida das pessoas. Então, nós temos no jornalismo a possibilidade de direcionar as pessoas. Ó, nesse momento está rolando a pandemia. Enquanto está rolando a pandemia, a gente está falando, gente, usa máscara. Olha só, nós estamos orientando o princípio da realidade das pessoas. Por que tem que usar máscara? Porque se não usar máscara, a chance de contaminação é maior. Tem que lavar a mão com água e sabão, né? Então, nós estamos orientando o princípio da realidade das pessoas, do público. Nós estamos tratando disso. Nós estamos falando das coisas que dizem respeito ao que está acontecendo agora. Enquanto isso, a ciência está pesquisando, voltando mais elementos, tentando descobrir mais a respeito das características da máscara, descobrir mais a respeito das características do vírus. Só que isso tudo demora. Enquanto isso, nós estamos tratando do dia a dia das pessoas. Máscara, nada de... A gente está pegando coisas que são da ciência, mas a gente está tratando do dia a dia das pessoas. Então, você vê aglomeração no fim de semana. No mesmo dia, você faz reportagem, você mostra os problemas que tem aglomeração, você trata disso. Então, você trata do que as pessoas estão vivendo naquele momento. Então, a gente é forte, né, como ferramenta para orientar o princípio da realidade do público. Então, vejam, no final das contas, nós somos uma forma de conhecimento menos rigoroso do que a ciência formal. É menos rigoroso, mas não significa que a gente não esteja tratando e oferecendo a possibilidade das pessoas entenderem a realidade delas. E isso é precioso, porque isso nem sempre a ciência trata, nem sempre a ciência discute. Ok?